Dirigido por Steven Spielberg em 1975 e baseado no romance de Peter Benchley, Tubarão é amplamente reconhecido como um dos maiores clássicos do cinema e também um marco na história dos blockbusters. Inclusive, ele é considerado o primeiro blockbuster de verão da história do cinema. Sabia dessa? Bem-vindos a mais uma Anatomia de um Clássico, hoje com Tubarão. I think Jaws is the greatest movie ever made. Maybe not the greatest film, but it's the greatest movie ever made. I actually think Jaws is the greatest movie ever made. Not the greatest film ever made, but what's supposed to be a movie, everything that a movie is supposed to be, you're never going to get better than Jaws. Jaws is the pinnacle of that. It's the greatest movie ever made. A produção desse filme foi notoriamente tumultuada e cheia de desafios, e é por isso que no final, o sucesso final dele acaba sendo ainda mais impactante e extraordinário. Começando pela aquisição dos direitos, uma vez que o filme é uma adaptação de uma propriedade intelectual, mas o que é curioso e vale a pena destacar é que a Universal Pictures adquire os direitos do romance do Peter Benchley antes mesmo do lançamento do livro, em parte devido à expectativa de que a premissa de Tubarão poderia resultar em um filme emocionante e lucrativo. E com isso, o próprio Benchley foi inicialmente contratado para escrever o roteiro do filme, ainda que mais à frente, ele tenha passado por diversas revisões, incluindo contribuições de roteiristas renomados como o Carl Gottlieb e o Howard Sackler. E aí entra Spielberg, que até então era um jovem diretor, início de carreira, vindo de filmes como Encurralado, de 1971, e Louca Escapada, de 1974. Spielberg foi escolhido para dirigir Tubarão e demonstrou muito interesse quando viu o potencial para criar um filme de terror e suspense único, tendo sua abordagem inovadora e determinação como fatores cruciais para a produção. É importante também destacar o casting de Tubarão, porque ele também foi essencial para o sucesso da produção. O Spielberg e a equipe dele escolheram cuidadosamente atores que não só tinham o talento necessário, mas também podiam trazer autenticidade e profundidade aos personagens. Mas o processo de casting também enfrentou desafios, uma vez que tinha ali a necessidade de encontrar atores que pudessem suportar as condições difíceis das filmagens no mar. Fora que o Spielberg queria atores que não fossem estrelas de cinema excessivamente conhecidas, porque assim o público poderia se conectar mais com os personagens como pessoas reais do que exatamente, celebridades mundialmente famosas. O nosso protagonista Martin Brody foi interpretado pelo Roy Scheider, que eu acho a cara do Chaves, inclusive. O Roy já era um ator respeitado, tendo um reconhecimento pelo papel dele no filmaço Operação França de 1971, um filme que eu gosto muito. O Spielberg conheceu o Roy numa festinha e o ator expressou muito interesse em participar do projeto. O Roy oferece uma presença forte e confiante para o papel do chefe de polícia de Emmett Island, contando com uma atuação que transmitiu muito bem a luta interna do Brody entre o medo da água e o dever de proteger a comunidade. Outra figura marcante do casting é o nosso querido Richard Dreyfuss no papel do Hooper. Nessa época o Dreyfuss também não era uma grande estrela do cinema, mas tinha um reconhecimento pelo talento em papéis dramáticos e cômicos, como em American Graffiti, de 1973. O Spielberg escolhe o Richard Dreyfuss pela sua energia e carisma, que eram essenciais para o papel do jovem e entusiástico biólogo marinho Matt Hooper. O ator deu leveza e humor ao personagem, equilibrando muito bem as tensões dramáticas. O terceiro papel mais importante talvez seja o do Robert Shaw como Quint, o caçador de tubarões, tendo pra mim a atuação mais memorável aí do filme. Robert Shaw era um ator britânico e já veterano, conhecido pelo trabalho em filmes como 007 contra Goldfinger, de 1964, e O Homem que Não Vendeu Sua Alma, de 1966. A motivação para a escolha do Shaw foi exatamente a sua habilidade de interpretar personagens intensos e complexos. Isso você pode ver que fica muito claro naquele famoso monólogo sobre o naufrágio do USS Indianapolis. 3 hours later, a big fat PBY comes down and starts to pick us up. You know, that was the time I was most frightened, waiting for my turn. I'll never put on a life jacket again. O filme ainda conta com Lorraine Gary como Ellen Brody, a esposa do delegado, servindo bem como uma alavanca para a humanização do Brody e também uma ferramenta importante para mostrar o impacto pessoal dos eventos do filme. E também o veterano, na época já era veterano, o Murray Hamilton no papel do prefeito Larry Vaughan, sendo uma escolha muito certeira para o personagem, com todo aquele cinismo que gera cenas muito boas de tensão entre os personagens. E a dinâmica entre os personagens principais era crucial para o filme, especialmente entre os três personagens principais.
faz. O Spielberg organizou diversos ensaios e encorajou também a improvisação para desenvolver uma química natural entre os atores. E essa interação entre o Roy, o Dreyfuss e o Robert Shaw resulta em algumas das cenas mais marcantes do filme, especialmente as cenas a bordo do Orca, onde tanto a tensão quanto a camaradagem entre os personagens são essencialmente palpáveis. O enredo de Tubarão é centrado na pequena cidade praiana de Emmett Island, que se vê aterrorizada por um enorme tubarão branco que começa a atacar os banhistas. O chefe de polícia Martin Brody, junto do biólogo marinho Matt Hooper e do caçador de tubarões Quint, se unem para caçar e matar o predador antes que mais pessoas sejam devoradas pelo bicho vindo. E a narrativa do filme tem a estrutura básica de 3 atos, assim como a maioria dos filmes e o livro também. O primeiro ato envolve o estabelecimento da ameaça em um início dramático, começando com uma cena de ataque do tubarão, imediatamente estabelecendo o perigo e o tom do filme. Tem também a introdução dos personagens, como o próprio Martin Brody, que é o chefe da polícia local, sendo apresentado como um forasteiro preocupado com a segurança da comunidade. E aí outros personagens principais, como o Hooper e o Quint, são introduzidos gradualmente, cada um trazendo suas próprias perspectivas e habilidades para a história. O fim do primeiro ato culmina no desaparecimento e descoberta do corpo da Chrissy, gerando a primeira onda de medo, o que leva o Brody à decisão de fechar as praias. Porém, a resistência do prefeito estabelece o conflito entre segurança pública e interesses econômicos, que é uma temática inclusive muito mais aprofundada no livro. O segundo ato começa com a escalada da ameaça. À medida que mais ataques acontecem, a tensão aumenta. A morte de um garoto, inclusive uma das cenas mais brutais, talvez a cena mais brutal da década de 70, e o ataque a um pescador intensificam ainda mais a urgência da situação. Agora, o relacionamento entre o Brody, o Hooper e o Quint é pincelado em desenvolvimento, revelando suas personalidades e motivações, criando uma dinâmica muito boa para o grupo. Hooper traz uma ótica científica, investigando os restos das vítimas e tentando entender o comportamento do tubarão. As investigações e descobertas dele ajudam a contextualizar ainda mais a ameaça. O terceiro ato, como de lei, é o clímax e o confronto. A narrativa converge para a caçada final tubarão a bordo do Orca, sendo um teste de resistência e coragem para os personagens. As tensões entre Quint, Hooper e Brody chegam no auge, mas eles devem trabalhar juntos para enfrentar a ameaça. E aí o clímax é alcançado com uma série de confrontos diretos com o tubarão. Smile, you son of a bitch! O tubarão é finalmente derrotado em uma sequência dramática e memorável, com o Brody emergindo ali como um herói, A resolução traz um senso de alívio e vitória diferente do livro, onde na obra original só o Brody sobrevive e o tubarão morre com os ferimentos que recebeu ao longo do confronto. Até meio anticlimático quando comparado ao filme. Essa química entre o trio principal faz com que Tubarão seja um filme muito além de uma simples história de predador. O Spielberg é conhecido por extrair essas performances naturais dos atores que trabalham com ele, Como eu disse, ele encorajou improvisações e respostas genuínas dos atores, como essa, por exemplo, muito famosa. Uma das linhas mais referenciadas e também reverenciadas do filme foi puro improviso do Roy Scheider. As interações entre os personagens principais são realmente muito autênticas e palpáveis, tornando as jornadas deles ainda mais envolventes para o público. E já que eu citei o Spielberg, vamos falar um pouquinho sobre o pai. A direção do Spielberg em Tubarão é amplamente reconhecida como um exemplo intocável de construção de suspense e narrativa cinematográfica. E um dos aspectos mais complexos e icônicos em relação à direção, você já sabe qual é, O uso limitado do tubarão. Esse não foi um artifício deliberado desde o início da produção, mas sim uma solução criativa para os problemas técnicos com o tubarão mecânico, que foi carinhosamente apelidado de Bruce pela produção. O Spielberg transformou essa limitação em uma vantagem, criando uma sensação de suspense ao sugerir a presença do tubarão em vez de mostrar ele diretamente. Esse tipo de ideia só um gênio pode ter. Isso forçou o público a usar a imaginação, que muitas vezes é mais aterrorizante do que qualquer efeito visual, Esse artifício fez com que o diretor utilizasse a câmera para simular o ponto de vista do tubarão, criando uma conexão direta entre a audiência e o bicho vindo, ou melhor, o bicho indo, As cenas subaquáticas acompanhadas pela trilha sonora do John Williams, que é uma das mais fantásticas da história do cinema também, aumenta muito a sensação de perigo iminente. E além disso, para manipular o ritmo do filme, o Spielberg faz uma mistura entre planos longos e também cortes rápidos.
Em cenas de calmaria, ele usa planos mais longos para estabelecer o ambiente e os personagens. Já durante os ataques do tubarão, os cortes rápidos aumentam a tensão e a urgência. O movimento de câmera que o Spielberg usa é muito dinâmico e muitas vezes serve para aumentar a tensão. Por exemplo, a gente pode destacar o uso da técnica conhecida como Dolly Zoom, ou efeito vértigo, para transmitir o choque do Brody quando ele percebe que um ataque está rolando ali na praia. Esse efeito distorce a perspectiva e cria uma sensação de vertigem, intensificando a resposta emocional do público. Já comenta aqui embaixo, você acha que esse efeito vértigo ficou datado? Eu acho que não, embora ele tenha sido muito marcado pela época. O Spielberg entende muito a importância de pausas e dos momentos de calmaria. Essas pausas permitem ao público recuperar o fôlego antes da próxima sequência de tensão, aumentando assim o impacto dos momentos de terror quando eles acontecem. A direção do Spielberg em Tubarão é um estudo em como transformar limitações em oportunidades criativas. O domínio que ele tem na construção de suspense, o uso inovador de câmera, atenção aos detalhes de atuação e ritmo narrativo contribuíram muito para fazer de Tubarão não apenas um sucesso de bilheteria, mas também um marco na história do cinema. O diretor conseguiu criar uma experiência visceral e emocionalmente envolvente que continua a influenciar cineastas e a capturar a imaginação do público décadas depois do lançamento. O Spielberg foi influenciado por uma variedade de experiências e influências para poder criar essa abordagem única ao filme. Influências que ajudaram a criar o suspense e a tensão que fizeram desse um grande clássico. E eu acho que a influência mais notável é nas obras e técnicas do Hitchcock, mais conhecido como o mestre do suspense, tendo uma abordagem muito particular à criação justamente da tensão e do suspense. A técnica de sugerir o perigo em vez de mostrar diretamente é uma influência direta ao que o Hitchcock fazia. É por isso que a primeira metade de Tubarão é um suspense psicológico nato. E claro que tem influências mais óbvias, mas que soam até vagas nas particularidades da assinatura do Spielberg, como por exemplo King Kong e Godzilla, que influenciaram a maneira como Spielberg queria apresentar o tubarão como uma força aterrorizante da natureza. O impacto cultural de Tubarão foi profundo e duradouro, influenciando não só a indústria cinematográfica, mas também a cultura popular, o comportamento do público e a percepção aos tubarões. Tanto que esse filme é um grande responsável por uma das revoluções do cinema, no caso, como eu já citei, o início da era dos blockbusters. Tubarão foi lançado em junho, no auge do verão americano, não exatamente com o propósito de fazer uma rima com as praias, mas o estúdio visou o aumento do público em salas de cinemas devido ao calor externo. As pessoas tendem a ir mais ao cinema no verão por causa do ar-condicionado, mas a estratégia de marketing foi até inovadora, incluindo uma campanha publicitária massiva e um lançamento simultâneo em centenas de cinema, o que acabou revolucionando a maneira como os filmes eram lançados e promovidos. Esse modelo de lançamento se tornou o padrão para grandes produções cinematográficas, influenciando o calendário de lançamentos de Hollywood e moldando também a indústria cinematográfica moderna. Fora que o filme acabou gerando uma onda de medo de tubarão que eu acho que dura até hoje, sinceramente. Mas na época, a representação do grande tubarão branco como um predador implacável e assassino influenciou gravemente a percepção pública e gerou um pânico real em praias ao redor do mundo. As pessoas realmente pararam de ir à praia. Isso comprova que o sucesso do filme resultou até em impactos negativos, como por exemplo uma visão muito negativa dos tubarões, levando até ao aumento da caça e da matança dessas criaturas. Quanto ao impacto econômico, Tubarão foi o filme de maior bilheteria de todos os tempos, até ser superado pelo Star Wars Uma Nova Esperança, de 1977. O filme alcançou o faturamento histórico de 470 milhões de dólares e foi sucesso absoluto de críticas, sendo indicado a 4 categorias no Oscar, incluindo melhor filme, melhor trilha sonora, melhor mixagem de som e melhor edição, saindo como vencedor nessas 3 últimas. Cara, Tubarão é mais do que apenas um filme de terror, é uma obra-prima do cinema que combina uma narrativa envolvente, personagens memoráveis, direção inovadora e uma trilha sonora icônica. Como filme de terror, segue sendo uma obra extremamente assustadora e agoniante. Como clássico do cinema, já faz parte do imaginário popular e da cultura mundial como um marco histórico.